Primeiramente, é necessário salientar que a lepra, o grande medo, o grande terror da Idade Média da Europa, o grande motor de criação para mecanismos de exclusão e purificação, deixou de ser um monstro que para sobre os corpos europeus ao fim da Idade Média. Os leprosários que se multiplicaram ficavam aos poucos vazios, mas a imaginação religiosa de que a existência da lepra indicava uma ação de Deus, sua cólera, posteriormente, uma bênção aos leprosos. Essa era uma noção característica. De certa forma, a exclusão funciona como um mecanismo de bondade cristã. Deixar um leproso à porta de casa é uma forma de salvar pela ausência, entregar o corpo leproso para Deus e assim contribuir para a purificação, ao abrir para ele as portas da salvação. Com o paulatino fim do personagem do leproso, a estrutura de exclusão iniciada pela lepra não deixou de permanecer ativa, e a partir do seu duplo funcionamento, principalmente, a exclusão social e a reintegração espiritual. O objeto principal desse duplo funcionamento, após a saída de cena da lepra, pareceu ser inicialmente, a doença venérea. Os doentes venéreos, aos poucos, eram internados nos antigos leprosários, mas nunca sem intenção. Os próprios leprosos indicavam medo e repulsa em aceitar no seu convívio um tipo diferente, ainda assim contagioso, enfim, mas um tipo diferente. Então, logo, a doença venérea é entendida como aquilo que precisa de tratamento, não pura e simplesmente de exclusão. Não é ela que ocuparia o lugar deixado pelos doentes leprosos. Ela se mistura com outras doenças. Seus doentes são recebidos em hospitais gerais, circulam entre outros doentes. Claro que há uma forte classificação moral, no entanto, ela não retira o entendimento médico de que é necessário um tipo de tratamento. A doença venérea se isola numa ação de internamento. Ao lado da loucura, passa a ganhar um estatuto moral de exclusão. O ponto é, não foi a doença venérea que herdou a posição privilegiada na mente e no corpo das pessoas que a lepra tinha na cultura medieval. Lado a lado com a classificação moral da doença venérea e com o incentivo à busca supostamente médica de explicação para essa doença, sempre conviveu, ou num dado momento, conviveu a loucura. E aqui é necessário apresentar uma experiência ligeiramente diferente da nossa em relação à loucura. No século XV, XVI, figura de uma loucura integrada ainda circula ao lado das figuras furiosas da loucura. A linguagem do louco não é separada da linguagem da sociedade. O louco circula, fala, grita. No limite da fúria é dispensável em viagens de barcos, barcas, naus, para que não incomode a cidade em que vive. O louco que no limite não será tolerado também não é o louco que é imediatamente morto, por exemplo. Apesar da conclusão evidente de que a expulsão de um louco dentro de um navio no fim da Idade Média, para que ele vagasse sem destino, tem como resultado a morte, isso é uma conclusão clara, é interessante pensar que não necessariamente o louco era diagnosticado por um médico, um método positivo, e não é após o diagnóstico que a ação é aplicada como uma forma de exclusão, no limite como uma morte. A pergunta, sem nenhuma ingenuidade, eu acredito que seja, se é para excluir, bom, por que o louco era expulso, colocado dentro de um barco para navegar pelos mares da Europa e ocasionalmente ser expulso dos barcos, dispensado em cidades costeiras, morrer na própria viagem, etc., em vez de simplesmente ser morto, se o grande ponto é a exclusão? Eu acredito que a resposta é que esse louco não é um não-homem, de tal não sujeito, de tal maneira que poderia ali ser morto ou encerrado de um jeito cruel. Não há um tratamento para a loucura. As cidades utilizadas como despejo de loucos não ofereciam qualquer tratamento. Elas simplesmente jogavam os loucos em prisões. A cidade de onde eles saíam, de onde eles eram expulsos, era purificada de sua presença, purificada através da sua ausência. E a purificação como elemento que traduz a herança leprosa da loucura, talvez. Mas eu repito, para além do incontestável fato de que excluir o louco e confiá-lo a um grupo de marinheiros é basicamente expulsar o louco do convívio e fazê-lo morrer,
Ainda há a pergunta, por que exatamente de todas as opções virtuais, justamente a nau dos loucos foi a figura escolhida? Uma barca onde se coloca loucos e se deixa que naveguem pelos rios da Europa, pelos mares, enfim, de tal maneira que possam encontrar um certo equilíbrio espiritual ao fim dessa viagem, em algum momento dessa trajetória, dessa passagem. A figura da água entra em cena. A água como metáfora da passagem e da incerteza, aqueles que partem a sua própria sorte. E é assim, numa busca tortuosa, que são entregues para a purificação, um lugar de passagem. O louco navega de passagem e se sai de um mundo, quando a barca atraca, chega num outro. A água, a navegação, como prática do limiar das preocupações com a loucura. Não é um não-homem, mas trata-se de um homem de passagem, de um homem que, ao estar apto à navegação, se encontra nos limites da cidade, não exatamente dentro dela, sempre nos limites, talvez de todas. A loucura passa a tomar o espaço de uma obscuridade, de uma desordem sombria, de uma oposição à estabilidade adulta do espírito. Ainda assim, nada a ver com medicina propriamente. A barca dos loucos simboliza justamente essa inquietude em relação ao louco, que não é um inverso do normal, mas quase uma possibilidade total, uma possibilidade qualquer. Uma figura que apresenta o ridículo dos homens e ao mesmo tempo apresenta o sagrado. O louco é próximo do sagrado. Ele fala por meio de ilusões todas as verdades que cinicamente são desfeitas pelos papéis sociais. A morte, resultado da lepra, dominou os medos medievais. Já a loucura, após o século XV, aos poucos passa a ser o tema do imaginário, que vê nela, na morte, já o presente. Não algo que vai vir, mas a circulação dela própria. O tratamento irônico ao louco tenta desarmar a força da morte. O vazio exterior da morte é substituído pelo vazio interior da loucura. Não é uma ruptura, é uma virada. Nessa situação de virada que se pode observar a loucura como um saber detido pelo louco em sua inocência, um saber proibido que prediz o fim do mundo. Ao mesmo tempo, a figura do louco também se faz num campo inteiramente moral, num campo de oposição de valores em que o louco é sempre o desviado de certa maneira. A nau dos loucos se divide assim entre uma barca de rostos furiosos, entregues ao destino, e uma barca de exploração, uma odisseia dos defeitos humanos, como diz o Foucault na História da Loucura. Uma busca pela purificação, pelo equilíbrio, pelo desvelar. A loucura, assim, assume uma face oposta a um tipo de razão, mas nunca excludente. Loucura e razão no movimento reversível e interminável. A qualquer momento o são fica louco e o louco fica são. O louco é qualquer homem, principalmente se for comparado com a inteligência divina. A loucura das sombras se move para uma loucura um pouco mais ligada à razão. Esse é um primeiro movimento. Por outro lado, a loucura também assume uma forma própria de ser um tipo de razão também, um tipo que precisa ser escutado seriamente, mas sempre com a ressalva de que é necessário certa ligeireza para compreender que essa forma específica de razão é vulgar. A existência quase autônoma da loucura é a primazia de um caminho para encontrar a razão, inclusive. Disso não se tem o louco doente mental ainda, mas se tem o louco... Não se tem, aliás, o louco diagnosticado positivamente. O que se tem é uma abertura, uma loucura que pode ser percebida como aquilo que precisa de expulsão, mas também como aquilo que precisa de escuta, atenção, seriedade. De qualquer forma, o louco fala. E esse é o grande ponto. Há algo de muito humano e normal no louco e na loucura, de certa forma. De corriqueiro, talvez. Dito isso, segundo o relatório da OMS de 2017, o Brasil é o segundo país das Américas com mais casos de depressão, com 5,8% da população diagnosticada, perdendo somente para os Estados Unidos da América. Ao mesmo tempo, é o país com maior porcentagem de casos de ansiedade no mundo, batendo a marca de 9,3% da população diagnosticada. Por fim, cerca de 1,6 milhões de brasileiros também foram diagnosticados com esquizofrenia no Brasil. No relatório do Instituto Ipsos de 2021, o Brasil aparece como o país que mais se preocupa com a saúde mental. 75% da população afirma pensar acerca do assunto com alguma frequência, seja ela baixa ou alta. Para além dos relatórios internacionais, em 2020 o Ministério da Saúde publicou os primeiros resultados sobre a saúde mental do brasileiro durante a pandemia da Covid-19.
constatou a presença de ansiedade para 86,5% da população analisada ali, monitorada, e uma moderada presença de transtorno estresse pós-traumático para 45%, e uma baixa proporção de depressão, 16%, na sua forma mais grave. Acredito que a primeira coisa que eu posso perguntar aqui é: as políticas da saúde que foram nascendo nas últimas décadas, principalmente através de um motor antimanicomial, ela possibilita uma experiência da loucura que não seja somente embasada na inadequação biológica do doente, talvez? Elas possibilitam um tratamento que possa ser de fato mais humano? O exemplo disso, enfim, a luta antimanicomial trouxe o aparecimento de sistemas de tratamento como o CAPS, por exemplo. Se sim, o que significa um possível e incerto, mas possível retorno dos manicômios com uma força legal no Brasil?